Nas últimas semanas, o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a respeito da interpretação e da extensão do foro por prerrogativa de função. E a pergunta que se coloca é: qual é a melhor forma de definir a extensão da prerrogativa de função constitucionalmente fixada? Olá, meu nome é Bruno Milanês e este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as discussões mais modernas a respeito das ciências criminais e mais especificamente naquilo que se refere ao processo penal. Se esses temas são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal. Como dissemos no início desse vídeo, o objetivo que nos propomos a discutir hoje se refere ao foro por prerrogativa de função, tendo-se em vista as recentes discussões do Supremo Tribunal Federal sobre a extensão desta garantia e sobre a limitação desta garantia prevista no texto constitucional. A matéria ela é bastante profunda e por esta razão vamos fazer uma opção aqui no canal de dividir a matéria em dois vídeos. O primeiro vídeo falando sobre aspectos gerais da garantia do juiz natural, e nós vamos tentar demonstrar que existe uma vinculação direta entre o juiz natural e o foro por prerrogativa de função. E o segundo vídeo tratando especificamente sobre a forma como o Supremo Tribunal Federal, desde 1988, vem tratando as oscilações que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo sobre a melhor forma de interpretação da imposição e da fixação do foro prerrogativo de função. E vamos também tentar demonstrar que, historicamente, houve sempre um erro na fixação da prerrogativa, né? E vamos então neste segundo vídeo também apresentar a nossa posição de como seria a melhor forma de fixação do foro por prerrogativa de função. Então, como eu disse, vamos inicialmente neste vídeo introdutório falar sobre a extensão e o conceito e a perspectiva e a finalidade da garantia do juiz natural. É importante aqui destacar que esta garantia do juiz natural ela existe tanto nos ordenamentos europeus continentais como naqueles ordenamentos que adotam, vamos dizer, um sistema de common law, né? E mais do que isso, existe uma divergência muito grande na doutrina e perspectivas doutrinárias diferentes a respeito do momento em que este princípio, ou esta garantia do juiz natural foi criado. Então, por exemplo, vai se falar no âmbito do direito europeu continental que a antessala da garantia do juiz natural, por exemplo, estaria ali fixada em alguns decretos espanhóis de 1198. Alguns doutrinadores vão falar que a garantia do juiz natural teria nascido na Itália, alguns outros vão falar que teria nascido na França. Alguns doutrinadores vão colocar uma possibilidade de que a construção e a evolução do juiz natural remeta a alguns preceitos da Magna Carta de Liberdades de 1215. E nosso objetivo, obviamente, não é fazer uma genealogia do juiz natural, uma historiografia da garantia do juiz natural. Ressalto, inclusive, que este tema foi objeto específico da minha tese de doutorado, então eu vou fazer até uma referência específica aqui ao livro que resultou da nossa tese, né, o Princípio do Juiz Natural no processo de execução penal. Aqui neste livro vocês vão encontrar todo esse percurso histórico para se chegar à garantia do juiz natural. Inclusive vamos nele, na nossa tese, né, afirmar que a antessala mais moderna da garantia do juiz natural está ali para nós, né, que veio como reflexo para nós posteriormente, está ali na Revolução Francesa e nas discussões a respeito das limitações das justiças senhoriais, né? Então, entendemos em que pese, obviamente, exista toda uma perspectiva histórica de construção dessa garantia, a remissão mais moderna em relação a ela do ponto de vista das influências no nosso direito talvez possa remeter à Revolução Francesa. Fica aqui então de novo, né, a referência ao nosso livro, dentro do qual vocês vão encontrar toda essa discussão, toda essa evolução histórica e também a perspectiva da garantia do juiz natural no âmbito da experiência e do constitucionalismo brasileiro. Por que falo isso, né? É importante a gente destacar que desde 1824, desde a Constituição do Império de 1824, nós temos previsões que em maior ou menor extensão tutelam e contemplam esta garantia do juiz natural. Na Constituição de 1891 também, em todas as constituições posteriores, nós tivemos em maior ou menor extensão alguma previsão sobre o juiz natural. E na atual Constituição, no texto constitucional de 88, a garantia do juiz natural, dada a sua importância, ela é refletida em dois dispositivos. No artigo 5º, inciso 37 e no artigo 5º, inciso 53.
O artigo 5º, inciso 37 da Constituição prevê explicitamente que não haverá juízos ou tribunais de exceção. E aqui nós já começamos a perceber que o objetivo da implementação da garantia do juiz natural é reforçar o princípio da independência judicial, da imparcialidade, da legalidade e da isonomia. Por que digo isso? Qual que é a finalidade de se vedar juízos ou tribunais de exceção? E aqui cito como um exemplo histórico reconhecido pela doutrina amplamente majoritária, como um exemplo de tribunal de exceção, as Cortes de Nuremberg, para julgar os crimes decorrentes do Holocausto. Nestes casos específicos, vai se afirmar que o juiz ou tribunal de exceção, e a história comprova que existem características específicas nesses juízos ou tribunais de exceção, os juízes ou tribunais de exceção, eles não servem para que se tenha um julgamento imparcial, né? Eles servem muitas das vezes só para referendar uma decisão que já está previamente tomada, né? Então não há devido processo legal no âmbito de juízos ou tribunais de exceção. O professor Jorge de Figueiredo Dias vai apontar que juízos ou tribunais de exceção sempre na história tiveram duas características, e são basicamente essas características que o texto constitucional veda ao garantir, no artigo 5º, inciso 37, que ninguém será julgado por juiz ou tribunal de exceção. Quais seriam essas características? O Figueiredo Dias vai dizer que todo juiz ou tribunal de exceção é ad personam ou ad hoc. O que significa isso? Que o juiz ou tribunal de exceção é criado especificamente para julgar uma pessoa ou um conjunto de pessoas, ou o juiz ou tribunal de exceção é criado para julgar um fato ou conjunto de fatos. E mais do que isso, Figueiredo Dias vai além para dizer que todo juiz ou tribunal de exceção é ex post factum. O que significa isso? Ele é criado sempre a posteriori. Depois da ocorrência dos fatos que ele vai julgar é que se cria esse juiz ou tribunal de exceção. E por que essas características em qualquer tribunal, em qualquer juízo, são características que devem ser repelidas pelo nosso ordenamento? É porque já está comprovado, a história já demonstra que nesses juízos ou tribunais, os juízes não são imparciais, os juízes não são independentes, não há devido processo legal, porque houve uma escolha na montagem desse tribunal, houve uma escolha na definição desses juízes. Esses juízes estão lá, esse tribunal está lá montado para dar uma determinada resposta. Podemos até não saber de antemão qual seja, mas é um tribunal, vamos dizer assim, cujas cartas já estão marcadas. E é nesse sentido, então, que para garantir, para reforçar a independência judicial, para reforçar o princípio da imparcialidade, nós vedamos explicitamente no texto constitucional que se criem tribunais ad hoc, ad personam e ex post factum. Então, este é o primeiro aspecto relevantíssimo da garantia do juiz natural e, historicamente, nós conseguimos perceber e demonstrar a sua importância. O segundo aspecto de enorme relevância da garantia do juiz natural está explicitamente previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição. O que há lá no artigo 5º, inciso 53 como garantia fundamental? A previsão de que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade judiciária competente. E aqui, neste dispositivo, que contempla, vamos dizer, uma garantia afirmativa do juiz natural, vai se dizer, por exemplo, na doutrina do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que juiz natural equivale a juiz competente. Precisamos, então, para não apenas haver uma substituição de palavras, tentar definir o que significa competência em matéria processual penal. E aqui a nossa definição de competência mais ou menos segue a posição tanto do professor Gustavo Badaró como do Aury Lopes Júnior, no sentido de afirmar que a competência é um conjunto normativo, a competência é um conjunto de princípios e regras que definem de forma taxativa e prévia a ocorrência dos fatos o juiz competente para exercer jurisdição em um caso penal concreto. Então, conseguimos definir competência como um conjunto normativo que taxativamente define o juiz natural, que taxativamente define o órgão jurisdicional competente. Se a gente puder promover uma decomposição deste conceito, de novo, a partir, e me socorro aqui da doutrina de Figueiredo Dias, nós vamos identificar 3 planos de análise da garantia do juiz natural, que seriam os planos da fonte, o plano temporal e o plano da ordem taxativa. Alguns vão chamar de plano da reserva legal, plano da taxatividade e plano da anterioridade. Eu, no meu livro, utilizo essas expressões como sinônimos, né? E o que significa o plano da fonte? O plano da fonte significa que a fonte de fixação de competência deve ser a lei em sentido estrito.
E neste contexto, então, podemos afirmar que juiz natural é aquele que decorre de regras taxativamente previstas, sejam elas regras constitucionais, regras convencionais e regras infraconstitucionais, por exemplo, previstas no Código de Processo Penal. Então, de uma certa maneira, afirmamos aqui um preceito que Pietro Nuvoloni vai chamar de um preceito de legalidade na fixação do juiz natural. Juiz natural é aquele que decorre de lei, é aquele que decorre de um ato normativo específico que provém do poder legislativo. Não existe juiz natural fixado por analogia, não existe juiz natural no nosso ordenamento fixado por costumes. E aqui eu sei bem que existe toda uma discussão, uma delicadíssima discussão, por exemplo, a respeito de resoluções administrativas dos tribunais que alteram eventualmente competência, que modificam competência, e sobre a extensão dessas resoluções, se essas resoluções são matéria propriamente de juiz natural ou se são matéria de organização judiciária. Mas devemos ter em mente que para a preservação da imparcialidade, para a preservação da independência judicial, o ideal é que a fixação do juiz natural nos casos penais seja sempre decorrente de lei, de acordo com o plano da fonte. O segundo plano de análise da garantia do juiz natural é o plano temporal. E aqui, se o objetivo da garantia do juiz natural é evitar escolhas discricionárias ou subjetivas de juiz, imagine-se, por exemplo, se eu praticasse um crime e pudesse escolher o juiz que vai me julgar, ou se o Ministério Público, ao oferecer uma denúncia, pudesse escolher o juiz que quer que julgue essa denúncia, ou o juiz poder escolher os casos que quiser julgar, né? É evidentemente que isso geraria uma quebra do devido processo legal, e é por esta razão que não apenas precisamos de uma lei que define o juiz natural, mas que esta lei que define o juiz natural seja a lei do momento da prática dos fatos. O professor Virgílio Andrioli vai falar, a partir de um adágio latino, que tempus criminem regit iudicem, né? Ou seja, é o tempo do crime, o momento da prática dos fatos, que define o juiz natural. E desta maneira, o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho vai dizer que é como se fosse, por analogia, um direito de sesine. No momento em que o fato aconteceu, o juiz natural já está agarrado a ele, ainda que de forma hipotética, pelas regras vigentes no momento da prática dos fatos. Em outras palavras, isso significa que, via de regra, alterações legislativas ou alterações de interpretação jurisprudencial que modificam o juiz natural de alguma maneira, elas somente deveriam ser aplicadas para fatos posteriores à entrada em vigência daquela lei ou à eventual modificação de interpretação jurisprudencial a respeito da regra. Ou seja, não haveria a possibilidade de alteração de competência após a ocorrência dos fatos. Esta seria uma maneira de, na maior extensão possível, preservar a legalidade no âmbito do processo penal e a taxatividade do juiz natural. E o terceiro aspecto, um terceiro e complementar aspecto à garantia do juiz natural é o plano da ordem taxativa ou plano da taxatividade. Não basta apenas que a lei fixe o juiz competente, não basta que essa lei seja prévia à ocorrência dos fatos. É necessário também que a lei não confira alternativas subjetivas ou discricionárias de escolha de juiz. Imagine se nós tivéssemos uma regra de competência que determinasse que o juiz natural, que o juiz competente para um determinado tipo de crime é o juiz X, ou o juiz Y, ou o juiz Z, e que essa escolha seria realizada pelo órgão de acusação, ou que essa escolha seria realizada pelo judiciário, ou que essa escolha seria realizada pelo réu. Evidentemente que uma regra dessa seria absolutamente inconstitucional por violar a isonomia entre as partes. É evidente que o plano, então, da taxatividade, ele prevê que as regras, se bem aplicadas, as regras, o conjunto normativo que define o juiz competente, se bem aplicado, ele sempre irá conduzir a um único órgão jurisdicional competente, ainda que por regras de modificação de competência, como são a conexão e a continência, que são regras excepcionais. Então, isso significa que para a definição do órgão jurisdicional competente, do juiz natural do caso penal, a lei não deve conferir alternativas discricionárias para que as partes possam escolher qual juiz que é o melhor para julgar o seu caso, e também não devem conferir escolhas discricionárias para que o juiz diga quais casos ele quer ou não julgar. A escolha do juiz competente deve ser sempre uma escolha definida em lei prévia aos fatos e em lei taxativa. É neste contexto, então, que encerramos esse nosso primeiro vídeo para que
num segundo momento, a gente trabalhe com os critérios de fixação de competência que existem no processo penal, e o primeiro deles é o critério do foro por prerrogativa de função, que é a definição da competência em razão ratione persone, que vai se dizer, né, em razão da titularidade de um cargo ou função pública ocupada pelo sujeito ativo do crime. Precisamos entender, então, como é que o texto constitucional trata das regras sobre prerrogativa e como é que encaixamos estas três perspectivas, né, fonte, temporal e ordem taxativa, dentro da garantia do juízo natural, para que este importantíssimo princípio do nosso ordenamento seja observado em reforço, como disse, à independência judicial, à isonomia, à imparcialidade, e de modo que não se promovam ajustes discricionários ou subjetivos a depender do momento político em que se está. Esta garantia de legalidade é uma garantia, uma conquista civilizatória que não deve e não pode ser manipulada de acordo com interpretações casuísticas, seja do Supremo Tribunal Federal, seja dos órgãos de acusação, seja dos juízes de primeiro grau, seja dos advogados. No próximo vídeo, vamos falar concretamente como é que o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado foro por prerrogativa de função, mostrar os equívocos das interpretações, mostrar qual interpretação que está se pretendendo agora, neste julgamento mais recente, e eventualmente também os equívocos dessa interpretação. Se você também tem interesse nesse tema pela sua atualidade, comente no nosso canal qual é a sua perspectiva, quais as doutrinas sobre esse tema, quais os precedentes mais relevantes e como que se deve trabalhar essa matéria, e nos encontramos no próximo vídeo.